TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá, caros amigos que agora acompanham a programação da TV Candidez. Estamos iniciando mais um programa Espírita Nova Era, uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. E como já é de conhecimento de todos vocês, o nosso programa tem o objetivo de levar ao encontro de todos as diretrizes da doutrina espírita, a proposta educativa da doutrina dos espíritos para as nossas vidas. E é com muita alegria que na manhã de hoje nós vamos conversar acerca de um tema muito palpitante, muito chamativo para todos nós, que é o tema mediunidade, um dos pilares da nossa doutrina. E para estar conversando conosco sobre esse tema, nós convidamos o nosso amigo Evaldo Santana, que já esteve presente em nosso programa, já é conhecido pela maioria de nós, né? E veio falar com a gente, conversar sobre o tema mediunidade. Bom dia, Evaldo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, telespectadores. A primeira pergunta não poderia ser diferente dentro desse tema mediunidade. O que é mediunidade? Então, é de grande importância a gente buscar ter essa troca de experiências a respeito da fundamentação que Kardec traz para nós, até porque é muito importante a gente desmistificar esses tabus que existem dentro de um tema tão grandioso. Sim. E que a doutrina espírita, ela esclarece com tamanha propriedade, né? Então nós vamos buscar, nessa troca de ideias, buscar a seiva do que realmente é a faculdade mediúnica. Vamos diretamente lá no Livro dos Médiuns, que faz parte desse Pentateuco espírita e que traz para nós um conhecimento realmente coerente com a prática da mediunidade, coerente com os princípios ali relatados, né? E tão bem trabalhados por Allan Kardec. Vamos buscar então lá no Livro dos Médiuns, quando vai falar para nós que a mediunidade, ela é uma faculdade inerente à espécie humana e que faculta então a partir daí a comunicação existente entre os dois planos da vida, o plano físico e o plano espiritual, né? É faculdade inerente como a visão, é uma faculdade inerente à condição humana como a audição também. Então, a gente vai perceber que a mediunidade ela é uma faculdade psíquica que os médiuns a possuem em maior ou menor grau, né, de trabalho, de uso. Então, ela é uma faculdade mais ou menos intensa, variando de médium para médium. E o que seria o médium dentro desse contexto? O médium, segundo a gente vai buscar lá no Livro dos Médiuns mesmo, né, no capítulo 14, parece, vai colocar que é toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Então, a mediunidade nesse inteirinho, ela aparece como o meio de entrar em contato com as almas que já viveram na Terra. E os médiuns, essas pessoas que sentem num grau qualquer, num grau mais intenso ou menos intenso, a influência dos espíritos, eles são os elos de ligação, eles são os intermediários, os medianeiros para que o processo da mediunidade ele possa se estabelecer. Pois é. E existe alguns sinais que a pessoa pode apresentar que indicam que ela é uma médium? Por exemplo, alguns sinais que ela vai apresentando, que muitas vezes ela nem sabe compreender muito bem, mas que ela vai sentindo e aquilo é uma indicação que ela é uma médium. Essa questão merece uma atenção muito especial por causa das generalizações. Sim. Né? Porque existe uma falsa informação de que tudo o que ocorre é mediunidade. Sim. E não é bem assim. Então a gente vai observar, tem uma obra muito interessante, que eu gosto muito de me fundamentar, até nos grupos de estudos que a gente participa, que é de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. E ele coloca num dos capítulos dessa grandiosa obra que não há uma precisão nesses sinais. Sim. O que acontece é a possibilidade de se estudar o momento onde a faculdade mediúnica ela eclode no médium. E ela pode vir de variadas formas de sensações. Ela pode ter perturbações orgânicas, ela pode ter oscilações de humor.
Enfim, ela pode ter uma infinidade de situações onde ela pode ser um indício da mediunidade. Mas, por outro lado, é importante entender também que quando a faculdade mediúnica ela eclode no médium, ela pode vir também de uma forma natural, de uma forma espontânea. Então, o que melhor nos faz direcionar ou acionar com segurança a eclosão da mediunidade é a busca de um conhecimento, é a busca de uma orientação adequada em uma casa espírita que seja bem apropriada para poder orientar aquele que possivelmente venha a ter a mediunidade como uma faculdade. Tá claro? Então, existe uma generalização que ela é muito perniciosa. A própria divulgação doutrinária, né? Então, o papel da casa espírita ela está se sempre atualizando, se informando com o conhecimento espírita para poder orientar realmente aquele que realmente seja portador da faculdade mediúnica, para poder esclarecer sobre a eclosão da mediunidade, que pode vir de variadas formas. Inclusive, é muito arriscado a gente poder classificar ou categorizar um determinado sinal, uma determinada manifestação como sendo fruto da mediunidade, porque existem alguns distúrbios psíquicos até, né, Valdo? Exatamente, que pode ser confundidos. É verdade. A histeria, como por exemplo, às vezes são fenômenos, são sintomas iguais, mas que na verdade têm as categorizações totalmente diferenciadas. Então, a gente tem que buscar compreender Kardec, porque Kardec, diante de todas essas sintomatologias, que têm algumas semelhanças, Kardec deixa bem claro a distinção existente entre a mediunidade e outros processos psíquicos da mente. Tá claro? Com certeza. Agora, só existem médiuns espíritas ou a gente pode encontrá-los em outras religiões? Você um pouco já respondeu que ela é uma coisa inerente, mas é muito comum as pessoas confundir mediunidade atrelando ao espiritismo, à doutrina espírita, ou até mesmo a cultos afrodescendentes, mas extrapola esses limites das doutrinas, né, Valdo? Claro, porque se a gente analisar até antropologicamente, a mediunidade ela existe e ela é fruto de todos os tempos. Ela acompanha a evolução da espécie humana, certo? Você vai observar muito bem, por exemplo, Herculano Pires, quando ele vai falar sobre a questão do fenômeno mediúnico, ele já existia no meio dos hindus, ele já existia no meio dos Vedas, no meio dos judeus. E nós vamos ter acesso também aí ao Antigo Testamento, onde os fenômenos mediúnicos, eles tinham uma ocorrência natural e progressiva. Tá claro? Agora, a gente vai ver, então, que a mediunidade ela é fruto de todos os tempos. Ela está na Terra desde o momento que o homem aparece. Os fenômenos mediúnicos, eles estão lavrados, eles estão concatenados na história da humanidade e, na medida que evolui o pensamento, sempre existiram essa relação do homem consagrado de uma forma mais ostensiva ou de uma forma menos ostensiva. Agora, então, na realidade, aonde que está o médium dentro desse contexto geral? Dentro desse processo antropológico, dentro desse processo histórico? O médium está em meio à sociedade. Sim. Ele está em todos os tempos. E ele não é privilégio e nem criação do espiritismo. É interessante que, certa feita, eu vi uma pessoa comentando, falou assim, essa questão de médium, de mediunidade, é criação do espiritismo. Quem dera se o espiritismo tivesse condições de criar algo tão fabuloso, algo tão sagrado, algo tão divino, não é? Mas, na verdade, então, a gente vai ver que os médiuns, eles não são exclusividades e nem são patrimônio do espiritismo. Os médiuns, eles independem de idade, de gênero, de sexo, de segmento religioso, eles estão em toda parte. Sim. Muito embora, nos horizontes tribais, nos horizontes culturais da evolução da história do pensamento humano, a gente vai ver esse médium, ele ser tratado de diferentes formas, porque ele já foi exclusivo das aldeias tribais, aquele que curava, aquele que tinha poderes magnéticos que talvez nem conhecia, né? Eles eram idolatrados. Agora, hoje, com a busca desse esclarecimento doutrinário que os espíritos nos trazem, tudo isso perdeu na história, porque o médium hoje, o que ele é? Ele não é um ser exclusivo, ele não é um profeta, ele não é um Messias, ele não deve assumir esse papel. O médium é uma pessoa igual toda pessoa qualquer. Geralmente até mais compromissado. Mais compromissado, enquanto espírito reencarnante, sim, com certeza. Emmanuel fala isso mesmo, né? No livro intitulado de Emmanuel. Quem são os médiuns? São, na sua grande maioria, espíritos falidos em existências interiores. Então, a mediunidade, como uma ferramenta, ela foi concedida a título de empréstimo e para fazer
ou aprimoramento desse ser ou não. Porque a mediunidade em si ela é neutra. Ela é neutra. O uso é facultativo dependendo do que o médium vai fazer dela. Sim. Não é? A mediunidade em si ela não é boa nem é má. É o uso que eu vou fazer na apropriação dela é que vai fazer com que eu possa me elevar ou eu possa decair na minha evolução. Assim como a inteligência. A inteligência é uma faculdade neutra, não é boa nem má. Você É faz o bom uso da inteligência de acordo com as suas predisposições morais. Isso. Né, e o médium, né, conforme você mesmo solicitou, ele está em todas as religiões e está fora das religiões também. Fora das religiões. Porque ele não está agremiado institucionalmente, não. O médium ele está em toda parte. Se a faculdade é inerente ao ser humano, ela não escolhe aonde ela vai estar associada. É no segmento social como um todo. Sim. Né? E a gente pode ser médium aonde a gente esteja inserido. Aonde esteja. Você é o medianeiro da espiritualidade. A gente, então, até é interessante que no livro dos médiuns, Allan Kardec coloca assim, raro é aquele que não possui um indício da mediunidade. Raro aquele. Então, dentro dessa generalização, todos nós somos médios. Agora, podemos ser médios das luzes ou das trevas, dependendo do que nós vamos agir com E ostensivos ou não ostensivos. Essas determinações são importantes, porque muita gente fala assim, eu não sou médium, mas todos são médiums. Todos são médios, exatamente. Agora, a ostensividade que já é própria de alguns que já dilataram o fenômeno, né? De uma maneira mais aquilatada. A gente gostaria também de perguntar, Evaldo, porque dentro da abordagem da temática mediunidade, soa muito ao espectador leigo e até mesmo a nós que temos algum conhecimento como sendo algo paranormal, algo que, assim, espetacular, algo maravilhoso, que é dado a algumas pessoas que trazem o dom mediúnico. Pelo que você está dizendo, não é nada paranormal, né, Evaldo? É extremamente natural essas qualidades nossas, né? Embora a ciência ainda tenha esse olhar diante do fenômeno mediúnico de paranormalidade. Sim. Mas quando você vai estudar a mediunidade, segundo a ótica espírita, segundo o trabalho cuidadoso e ardiloso de Allan Kardec, você vai notar que ela não tem nada de sobrenatural, ela tem de natural. Sim. É esse a grande ruptura que nós temos que fazer culturalmente no nosso olhar perante o médium e perante o fenômeno mediúnico, porque ela está em nós também, tá claro? Essa questão de exclusivismo diante daquela pessoa que tem um dom sobrenatural, ela é arcaica. Sim. Ela é equivocada. Para o nosso tempo, ela é equivocada. Porque, na verdade, o Espiritismo, ele inaugurou uma outra era na história da mediunidade. A mediunidade positiva, com Jesus. Isso. E isso traz uma outra agremiação na postura comportamental desse médium, porque ele também não pode incitar nele a vaidade, a presunção, o orgulho, o individualismo. Muito pelo contrário. Se o Espiritismo mostra que o verdadeiro médium, o protótipo ou o modelo de médium está em Jesus, qual que seria a postura do médium nesse sentido? É trabalhar o quê? É a humildade, é trabalhar a simplicidade, é trabalhar o conhecimento diante dessa faculdade, que ela é de ordem divina. Sim. E foi concedido ao médium como instrumento de evolução. Na direção dessa paranormalidade, eu gosto muito de uma fala de Humberto Mariotti, que é um pesquisador espírita argentino, que ele diz que a mediunidade nada mais é do que uma percepção extrasensorial. Sim. Porque os nossos 5 sentidos básicos, eles são muito bem explorados por nós. Só que a mediunidade, como sendo uma percepção extrasensorial, quer dizer, vai além dos sentidos. Uma pessoa que já, de certa forma, aprimorou os sentidos, ou eles estão dilatados, ao ponto de eles perceberem o que a maioria das pessoas não percebem de uma maneira comum. Então, é muito interessante essa figura de linguagem que ele usa, essa alusão que ele faz, dessa questão da percepção extrasensorial, que quebra um pouco essa ideia de paranormalidade, né? De observar o médium como alguém um curandeiro, como alguém místico. Já ficou no tempo. Já ficou no tempo, não tem nada disso. O médium é alguém como todos nós que possui uma capacidade de perceber o invisível, o mundo espiritual, de uma maneira pouco